Olá, meu nome é Luiz Augusto Campos e eu sou editor-chefe de Dados, revista de Ciências Sociais. Dados, desde 2020, começou a aceitar a submissão de manuscritos em pré-prints. No entanto, ainda existe uma grande dúvida na comunidade acadêmica, sobretudo na área de ciências sociais, sobre o que é o pré-print, o que a submissão em pré-print muda a partir dos modos, em comparação com os modos tradicionais de submissão às revistas acadêmicas. O objetivo desse vídeo é explicar muito simplificadamente como se submete um texto ou um manuscrito, no sistema de pré-print e como ele funciona, de que modo que ele impacta o sistema de revisão por pares. Bom, para isso a gente preparou uma apresentaçãozinha, esquemática de como a submissão funcionava na revista tradicionalmente, há mais de 40 anos, e de como o sistema de submissão de pré-prints modifica a revisão por pares. Ah, Toda submissão começa com um manuscrito, né, então, acadêmicos, acadêmicas, pesquisadores, pesquisadoras preparam um determinado manuscrito e consideram aquele manuscrito bom o suficiente, adequado o suficiente para submeter a uma revista. No sistema tradicional, esse manuscrito é enviado diretamente a uma revista. A partir disso, começa um sistema de filtros editoriais. O primeiro deles é a que a gente chama de filtro de desk review, ou seja, a gente submete aquele manuscrito a uma análise técnica. Ele cita as referências de modo correto, ele está de acordo com as normas da revista, ele atende o escopo temático da revista. Se o artigo passa por esses filtros, ele continua no processo editorial. Se ele não passa, então ele volta para que o autor ou a autora submeta a uma outra revista ou tente resubmeter a mesma revista em tela. Ah, uma vez passado o sistema de desk review, o texto é enviado então para os pareceristas anônimos no sistema tradicional. Então, o importante aqui é que nem pareceristas sabem a identidade, o nome, dos autores e autoras, e nem os autores e autoras sabem a identidade dos pareceristas. Isso é o que a gente chama de sistema duplo cego. Ele é duplo cego porque nenhum dos lados envolvidos na avaliação sabe da sua identidade, sabe quem são. Esse sistema existe há mais de 200 anos, mas ele se dissemina no mundo, sobretudo a partir de meados do século XX, e a ideia por trás dele é de que o anonimato preservaria um julgamento imparcial dos textos acadêmicos. Ou seja, se eu não souber quem é o autor ou autora do texto que eu estou julgando, eu posso me dedicar ao conteúdo daquele texto e avaliar imparcialmente se aquele texto merece ou não ser publicado. Bom, os pareceristas nem sempre concordam com as suas avaliações, então às vezes você pode receber um parecer negativo, dois positivos, um negativo, um positivo e por aí vai. Mas se o texto passa pelo crivo dos pareceres, ele então é enviado para a discussão no conselho editorial da revista. Então, os conselheiros, os editores assistentes, têm acesso, por exemplo, aos pareceres que o texto recebeu e ao texto em si, e podem então deliberar sobre a sua publicação ou não. O processo se encerra numa quarta fase, em que o editor-chefe, normalmente, decide, a partir dos pareceres, a partir do desk review e a partir da discussão no conselho editorial, se aquele texto deve ou não ser publicado. Ele pode decidir que o texto deve voltar para revisões dos autores, ele pode decidir que o texto não está pronto para ser publicado, ou ele pode decidir que o texto deve sim ser publicado. Ah, Nesse terceiro caso, o texto então é enviado para publicação e finalmente publicado na revista. Ele ganha um identificador de objeto digital, ou o que a gente chama de DOI, ou seja, um número, um link a partir do qual ele pode ser referenciado e citado em diversas outras revistas, o que ajuda, evidentemente, os autores e autoras a espalharem o seu trabalho, mas também ajuda a revista a incrementar o seu impacto na academia, algo que pode ser medido, inclusive, com métricas como fator de impacto, como H5 do Google, algo que a gente pode falar em outra oportunidade. O que é importante desse sistema é que ele é um sistema que busca garantir a qualidade dos trabalhos publicados, a partir do sistema de revisão anônima duplo cega por pares, mas ele é um sistema muito demorado. Então, nas ciências sociais, em média, uma avaliação de um artigo, ela demora de 1 a 3 anos entre a sua submissão e a sua publicação final na revista. Isso tem a ver com o tempo de cada um desses processos, mas isso tem a ver, sobretudo,
com o tempo de avaliação por parte dos pareceristas. Os pareceristas fazem um trabalho não só anônimo, mas também não remunerado. Então, é muito difícil, para todos nós encontrar tempo, por exemplo, para redigir esses pareceres, né. Hã, esse sistema é o que a gente chama de revisão duplo cega por pares. É duplo cega porque, como eu já disse, pareceres não sabem quem são os autores, autores não sabem quem são os pareceristas. É um sistema, portanto, que ocorre em segredo, digamos assim. Só o editor-chefe e talvez a equipe editorial ou o conselho editorial sabem quem são os envolvidos e sabem o que eles estão falando uns dos outros, né. No final, evidentemente, os pareceres são socializados para os autores, mas o anonimato é totalmente preservado. Bom, esse sistema começou a mudar nas últimas décadas, por conta de 2 motivos. O primeiro dele é a demora do processo. Então, textos prontos para serem publicados têm de esperar muito tempo até serem avaliados e aceitos, para publicação, em uma determinada revista. Outro problema é que ele restringe a transparência do processo editorial. Então, na verdade, embora eu acredite, quando submeto um artigo a uma revista, que o texto será submetido a bons pareceristas e todos esses critérios serão respeitados, ninguém sabe efetivamente se isso vai acontecer. Tem um terceiro motivo adicional, que é o fato de que esse é um sistema que não incentiva propriamente o debate aberto sobre os textos. Então, só autores e pareceristas conhecem os seus trabalhos. Os autores ficam, no final das contas, conhecendo quais foram os pareceres que eles receberam, e os pareceristas sabem, evidentemente, o conteúdo dos textos que eles estão avaliando. Mas mais ninguém tem acesso a esse material. Os editores, evidentemente, têm, mas os leitores, por exemplo, nunca têm acesso aos pareceres que determinado texto recebeu, e esses pareceres raramente são publicados. O sistema de pré-print, ele emergiu para tentar contornar esses 3 problemas, digamos assim, do sistema de revisão duplo cega. E como é que o sistema de pré-print faz? Ele basicamente opera de modo oposto ao sistema de revisão duplo cega, ele abre o processo de revisão para todo mundo interessado, em conhecê-lo. Então, na Dados especificamente, ele funciona do seguinte modo: ao mesmo tempo em que um autor ou autora submetem um texto, à revista, esses autores podem submeter o mesmo texto ao que a gente chama de um servidor de pré-prints. Existem vários servidores de pré-prints, o SSRN, o SOC Archive, o Cielo Pré-prints, que é um servidor de pré-print bem recente no Brasil, hã, e basicamente esses servidores de pré-print são depósitos, repositórios de textos acadêmicos preliminares, ou seja, que não passaram pela revisão por pares. O que é importante do servidor de pré-print é que ele é totalmente aberto, ele funciona como uma rede social. Você entra e a partir do momento que você coloca um texto lá, e ele passa por um desk review muito simples que os servidores fazem, mas a partir do momento que ele passa disso, ele se torna totalmente disponível para quem quiser acessar. Então ele funciona como uma espécie de rede social. O texto está lá, a identidade do autor está lá, e aí ele recebe um DOI. Então aquele, identificador de documento digital que o texto só receberia no final do processo editorial, no sistema de revisão duplo cega, ele passa a receber no início. A submissão ao servidor de pré-print já dá acesso a um DOI. Por que que isso é importante? Porque o DOI permite que o texto, por exemplo, seja citado, mesmo que ele seja uma versão preliminar. O servidor de pré-print também permite que o texto seja comentado, então diferentes atores do mundo acadêmico, ou mesmo de fora do mundo acadêmico, podem ir lá fazer comentários, correções, redigir pareceres, tecer elogios, etc, etc, etc. Hã, uma outra, diferença da submissão de pré-prints é que, os autores podem produzir diferentes versões de um mesmo texto. Então o servidor de pré-print registra a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª versão de um texto. Então a partir dos comentários que eu recebo, a partir dos pareceres abertos que eu recebo de colegas, dentro desse servidor, eu posso ir alterando esse texto, transformando esse texto para que esse texto se torne, melhor com o tempo. E como já foi dito, ele passa a receber citações simultaneamente ao seu processo de disponibilização no servidor de pré-print. Bom, depois de todo esse processo, é preciso dizer que o texto está também submetido à revista.
Então, os pareceristas continuam operando como no sistema de revisão duplo cega, com um detalhe: como o texto agora está disponível em um servidor de pré-print, os pareceristas podem acessar a identidade dos autores. Então, é por isso que esse sistema de submissão a pré-print simultânea à submissão às revistas é chamado não mais de revisão duplo cega, mas chamado de revisão cega apenas. Ou seja, só os autores não sabem quem são os pareceristas. Os pareceristas, por sua vez, sabem quem são os autores. Bom, vamos supor que o texto tenha sido muito bem comentado no servidor de pré-print e tenha sido aceito pela revista. Bom, esse texto é finalmente publicado na revista e vai conter o mesmo DOI do texto do servidor de pré-print. Esse sistema, como eu disse, é o sistema de revisão cega por pares. Ele tem um lado que é fechado, que é secreto, mas tem um outro lado que é aberto e transparente para todos os interessados. E é importante que o lado secreto, o lado da editoria, o lado dos pareceres, tenha acesso à discussão no pré-print. Então, o editor, por exemplo, pode olhar os comentários que o texto recebeu e, a partir da discussão no servidor de pré-print, tomar uma decisão contrária à sua publicação ou favorável à sua publicação, independentemente dos pareceres que ele recebeu dentro da revista ou por pareceristas que ele mesmo convidou. Uh, o sistema de revisão via pré-prints, ele tem inúmeras vantagens em relação ao sistema tradicional duplo cego. A primeira delas é o tempo. Então, não mais o autor ou autora vai ter que esperar um ano para ver o seu texto publicado ou para ver o seu texto citado ou disponível para ser citado. Imediatamente, quando ele submete o texto a um servidor de pré-print, automaticamente aquele texto ganha um DOI, aquele texto pode ser citado. Em segundo lugar, o processo se torna muito transparente. Então, todo mundo fica sabendo sobre as características daquele texto. Então, se um editor, por exemplo, ou um parecerista faz comentários injustos, o autor ou outros interessados podem ir ao servidor pré-print e conferir se aqueles comentários são pertinentes ou não. E uma terceira vantagem é que os servidores de pré-print permitem um diálogo acadêmico mais intenso. Qualquer pessoa pode entrar lá, pode comentar o texto, e aquilo tudo fica registrado. Isso permite também a acomodação, a modificação do texto de um modo mais salutar, para que novas versões, melhores versões, sejam produzidas daquele texto. No entanto, o sistema de pré-prints tem problemas também. O principal deles é que, ao romper o princípio do anonimato, nós não sabemos ainda se a imparcialidade dos cientistas e dos avaliadores será mantida. Pareceristas que sabem da autoria de determinados textos podem se sentir obrigados a aceitá-lo, ou podem, por diferentes preconceitos e diferentes vieses, podem se sentir impelidos a recusá-los. Então, essa ideia da imparcialidade como fruto do anonimato, ela se perde. Uh, a gente também não sabe se os pré-prints terão efeitos sobre a submissão e o processo de avaliação de setores subalternos na academia. Não só grupos desfavorecidos, como mulheres, negros, mulheres negras, enfim, mas também como jovens, pessoas no início de carreira. Essas pessoas tendem a ser avaliadas, às vezes, de modo enviesado, seja com mais condescendência, ou seja com mais rigor pelos avaliadores já estabelecidos. É por isso que Dados fez uma opção por se abrir às submissões em pré-prints, mas manteve o sistema tradicional de avaliação. Por isso, cabe aos autores, no momento da submissão dos manuscritos, escolherem qual o sistema eles querem utilizar. Se eles querem utilizar o sistema tradicional de revisão duplo cega, eles optam, portanto, por uma avaliação secreta e plasmada ou orientada por esse valor da imparcialidade anônima, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, esses autores e autoras terão que aceitar o longo tempo de avaliação de um artigo acadêmico
numa revista. Se os autores e autoras, no entanto, decidem submeter ao mesmo tempo ou disponibilizar seus textos em servidores pré-prints, eles ganham mais celeridade, eles ganham um DOI, eles ganham citações de um modo mais rápido, e eles têm ali uma base de comparação de comentários que podem ser utilizados para aferir a qualidade dos pareceres que lá no final do processo eles receberão. Mas, ao mesmo tempo, eles têm de estar abertos para o fato de que seus textos podem ser duramente criticados nos servidores de pré-print, ou de que, por exemplo, esses textos aceitos no pré-print não sejam eventualmente aceitos na revista. A pandemia da Covid-19 trouxe esse debate para o grande público. Então, muitos dos textos das ciências biomédicas, por exemplo, já são disponibilizados em pré-prints. Isso é importantíssimo para acelerar as descobertas sobre essa doença que vem assolando o mundo de um modo muito dramático. Mas, ao mesmo tempo, essa virada para os pré-prints tem mostrado vários problemas. Você disponibiliza os resultados de uma pesquisa antes de que seus pares a avaliem. Então, esses resultados muitas vezes estão errados, esses resultados muitas vezes envolvem alguma má-fé ou falta de ética científica, e, no entanto, eles são disponibilizados. Jornalistas citam esses resultados e o mundo passa a operar de diferentes modos por conta desses resultados. Por isso tudo, Dados optou por não escolher ou fechar um compromisso com um ou outro desses sistemas. A revista deixou essa escolha para os seus autores e autoras. De todo modo, a gente espera que o experimento de pré-print seja aceito por alguns autores e autoras, justamente para que a gente possa avaliar seus resultados e consequências. Por isso tudo, Dados vem incentivando a comunidade de autores e autoras a experimentar algum servidor de pré-prints e a submissão via pré-prints. É esse o conselho, digamos assim, que a gente gostaria de dar à comunidade, e nós, no conselho editorial e na equipe editorial da revista, estamos completamente abertos para tirar qualquer dúvida sobre esse sistema. Muito obrigado.